A Bola Não Para está no ar para você que acompanha o canal de São Paulo, também na canal Vivo, na Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra. Você que acompanha o canal de São Paulo nas redes sociais, no YouTube, você procura lá canal de São Paulo, você assiste o nosso programa A Bola Não Para, sempre em parceria com a Rádio Prado. Também no meu YouTube, no canal do Fred Júnior, A Bola Não Para, que já existe no canal do Fred Júnior no YouTube desde janeiro deste ano. E agora, com muito prazer, nós estamos aqui nos estúdios do canal de São Paulo, apresentando o nosso programa A Bola Não Para, que sempre traz o melhor do esporte para você, com convidados especiais, falando de futebol, dos outros esportes. E claro, a gente está no Brasil, a gente fala muito de futebol. Você que acompanha também na Rádio Prado, a Rádio da Educação, a nossa programação, a nossa entrevista, sempre o áudio para você, toda segunda, 7h30 da noite. Seja bem-vindo, eu sou o Fred Júnior e vamos conversar muito de futebol com vocês. E ao meu lado aqui, o técnico Sérgio Soares, técnico de futebol, que tem uma vasta experiência já. O Sérgio Soares, que já trabalhou em diversos clubes do Brasil. Está pensando aí, a gente vai falar a respeito do que pode acontecer na carreira do Sérgio. Sérgio, muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui nos estúdios do canal de São Paulo. Tá no mercado, Sérgio? Como que tá final de ano? Como que tá esse momento aí de definição? A gente sabe que o mercado para treinador tá concorrido e não tá fácil, né? Tem muita gente e parece poucas vagas, verdade, né? Se a gente pensar pelo tamanho do futebol brasileiro, não deveria ser assim. Mas queria que você falasse um pouquinho. Obrigado por estar aqui no nosso programa A Bola Não Para. Obrigado, Fred. Eu que agradeço, né, o convite, estar aqui, né, nesse primeiro programa. É sempre uma satisfação. Falar de futebol é sempre bom. A gente tá falando, conversando, expondo o que a gente pensa sobre futebol, sobre o nosso momento também atual. E o que você acabou de falar com relação ao mercado, né? Hoje você vê, tem vários treinadores no mercado, com pouquíssimas equipes para você. Então, naturalmente, você vai ficar no mercado. A gente está pleiteando a licença, a chancela da licença para que você possa trabalhar fora, porque aí não estrangula tanto o mercado interno. E isso está sendo uma luta lá por parte da Academy para que a gente tenha essa chancela através da Conmebol com a UEFA e os treinadores conseguirem voltar ao mercado do exterior, porque no futebol brasileiro, se a gente olhar pelas 3 divisões, são 60 clubes apenas, né? Série A, Série B e Série C. E você tem, só no grupo que a gente tem da FBTF, tem 250 treinadores. Nossa. Então aí você já viu que realmente muita gente boa vai ficar desempregado, né? E outros estão trabalhando. E aí um sai, outro entra. Por isso que tem essa facilidade do treinador não ter 3 resultados e acaba mudando, porque tem muita gente boa no mercado e aí você acaba trocando muito rapidamente. E isso faz mal para o futebol brasileiro, né? Porque se fala muito de continuidade para que você tenha um bom time. Você precisa de 6 meses no mínimo para você poder implantar alguma coisa. E em um mês, 35 dias, o treinador está saindo. Isso é uma coisa que a gente precisa falar bastante. Você falou do CBF Academy, né? E a gente sabe que o curso é muito caro, né, Sérgio? Se a gente pensar, eu fui ver um curso de gestão esportiva lá, era 30 mil reais. Falei, caramba, tem que ter uma boa poupança para poder fazer um curso. E você, e só alimentação lá no horário, né? Que despesa de hospedagem, tudo por sua conta. Então é mais do que, por exemplo, 30 mil que seria de gestão esportiva. Eu fiz a licença A. A licença A foi o valor de 12, a licença Pro, mais a licença Pro 18. Então, ou seja, 30 mil. 30 mil ali brincando. Você faz, e um curso que de 3 semanas? É que, na verdade, com tudo isso, são divididos em 2 etapas, né? A licença A são 10 dias no primeiro módulo, mais 10 dias no segundo, então são 20 dias. A Pro, que é um pouquinho mais pesada, dá 14 dias cada módulo, né? Então você tem um período de 4 anos para desenvolver toda a licença, mas eu acho, cara, pesado, todo mundo a gente conversa a respeito disso, né, que é um valor alto, né? Mas também eu digo que melhorou muito a qualidade dos palestrantes, né? Primeiro para esse... Que antes era só um português que fazia antes, né? Sim, foi um português que foi a primeiro, aí no segundo já foi um alemão, que entrou muito mal, né? Vendo com 7-1, foi vaiado, tudo aí. Mas é um cara que teve um conteúdo para passar. Já na licença Pro, que eu comecei o ano passado, aí sim teve alguns palestrantes interessantes, né? Que trouxe conteúdo. Mas o que mais assim é gostoso, assim, Fred, que você acaba buscando, ganhando e não ganho, é a resenha, né? O papo, o network que você faz com o outro, vai trocando ideia, o conteúdo de trabalho, né? Não que a gente não tenha que buscar algo fora, eu acho que tem sim,
né? Mas nós temos que preservar a nossa cultura e algumas coisas que se assemelham lá fora, você trazer e acrescentar dentro do futebol brasileiro. A gente mudou muito, quer copiar o que se faz lá fora, né? E aí eu acho que esse é o maior erro dentro do futebol brasileiro, é querer copiar o que está lá fora. Mas aí a gente vai conversando, mas os treinadores brasileiros, né, mas lá fora todo mundo tem jogadores de altíssimo nível, não que os treinadores são ruins, nada disso. Mas aqui no Brasil também... O material humano... Sim, é muito melhor. Né? A gente vê aí o menino Rodrigo dos Santos, com 17 anos, já é do Real. Né? Quando ele tivesse 21, se ele tivesse aqui no futebol brasileiro, como ficou o Neymar, a qualidade já é melhor. O Vinícius Júnior é outro também, exemplo, né? Então a gente perde jogadores jovens, com a qualidade para os treinadores poderem desenvolver um trabalho também de altíssimo nível. A gente não consegue, tá toda hora... sai um, entra outro, e isso também atrapalha o futebol brasileiro e o trabalho do treinador, que o treinador brasileiro é muito questionado. A licença ela é uma coisa que ela contribui sim, eu acho que você tem que ter buscar conhecimento, você tem que se reciclar sim. Você tem uma valorização da própria carreira, claro, né, Sérgio? Claro, você precisa fazer isso, né? Você tem que ir se atualizando, eu acho isso importante, mas você tem uma essência. Né? O futebol brasileiro tem, e dentro dessa essência você vai trazendo algumas coisas para ir agregando conhecimento. E ainda sobre essa licença, né, que está acompanhando a gente, é uma licença para trabalhar lá fora, porque, por exemplo, trabalhar na Inglaterra, na Espanha, até mesmo na Ásia, você precisa ter uma licença diferenciada, não é a licença que você tem no Brasil, né, Sérgio? Não. E como que funciona? Porque isso não existe aqui ainda, né? Não existe esse acordo com a UEFA. Na Argentina já tem há um bom tempo, né? O treinador argentino, por isso tem tantos argentinos trabalhando fora, né? Queria que você falasse, até para o pessoal que está acompanhando a gente, entender como funciona. Por que não tem tanto brasileiro lá fora? Porque não é só questão cultural da língua, porque a gente fala português, é mais difícil na Espanha, por exemplo. Não é só isso. Não. Tem esse caso da licença. Tem né? a questão da licença, que a Academy está indo através da Conmebol, que é a que a gente precisa, que é a nossa federação, a Sul-Americana, a confederação, e através da Conmebol você vai até a UEFA, que é onde você consegue ter a chancela para poder ter a liberação para os treinadores brasileiros poder trilhar nesse mercado. A Argentina já tem essa licença, né? Já tem essa chancela. Então, por isso que tem muitos treinadores argentinos na Europa. E os treinadores brasileiros antigamente tinham, não digo na Europa, né? Na Europa tem uma restriçãozinha com relação... Mas mundo árabe, Japão... A gente comandava. A verdade é essa, a gente comandava. Eu joguei no Japão em 96 e de 20 clubes, 10 eram treinadores brasileiros. 10. Eu voltei ao Japão em 2012 como treinador no Cerezo. Tinha 4. Eu, o Jorge, o Nelsinho e o Wagner Lopes junto com o Serrão. 4 treinadores brasileiros tinha apenas. Né? E um mercado que a gente comandava. Né? Tudo bem também que eu vejo o seguinte, Fred, que o futebol brasileiro ele deixou de ser referência nesses lugares. Né? E teve muito bateu e voltou também, né? Sim, tem essa questão, né, de você ir e não ficar. Né? Isso também para quem, pessoal lá de fora, do mundo árabe, do Japão, isso é ruim, porque os caras falam, o brasileiro não dá para trazer mais, entendeu? Né? Então tem essa questão também. Hoje no Japão você tem o Oswaldo, né? Tava o Levi saiu. Ele foi muito curto, né? Muito rápido. Sim, saiu do Gamba, que é um time de uma boa condição. O futebol japonês, na minha opinião, assim, ele é muito linear, né? Você faz um grande jogo, aí você pensa que no outro vai, aí né, dá uma caída. Mas nós não somos uma referência. Os jogadores japoneses, eles vão para a Europa, antigamente não saía. Hoje sai, aí futebol alemão, futebol inglês, futebol espanhol, né, no futebol italiano, tem jogadores japoneses que servem a seleção do Japão. Então passa a ser a referência, né? O que nós... Tínhamos também uma coisa que atrapalhou muito na questão, é que o futebol brasileiro começou a melhorar na minha concepção agora há pouco tempo. O futebol brasileiro é muito lento, né? Trabalhava com muita lentidão, a transição, né? A posse de bola, muita cadência. Isso copiar, entre aspas, copiar o europeu foi bom para o futebol brasileiro? Porque veio de lá para cá, né? Sim, isso foi bom. Isso aí foi porque o futebol... Você não consegue jogar com essa cadência toda. Né? A gente tem qualidade, mas se não tiver velocidade para você ter no último terço do campo, 1 contra 1 para você passar... Jogar individual. Aí você não consegue com essa cadência toda que a gente jogava há uns 5 anos atrás. Quando eu voltei do Japão em 2012, eu lembro que eu fui no Canindé ver Português e Curitiba. Eu fiquei horrorizado. Né? Futebol lento, cadê? Eu falei, não, isso aí não está explicado, porque os caras não pode ser assim.
E aí passou um ano, se não me engano, foi nesse ano mesmo que o Atlético Paranaense, que o Mancini estava no Atlético, Sim. era o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, eram os únicos que trabalham com transição rápida. Pô, nós temos 18 clubes na Série A, é muito pouco. Né? Então o futebol começou a melhorar, isso foi bom. Né? Mas os caras ainda vêm aqui para pegar a qualidade individual, que é o que faz a diferença. E nós conseguimos introduzir a velocidade, no futebol brasileiro ficou mais rápido, ainda não é ideal, na minha opinião, ainda não é. Né? Porque a gente confundiu muito compactação, mas essa compactação sempre dentro do nosso campo defensivo. Né? Pô, vamos fazer a compactação com linha mais alta. Pressionar na frente. É lógico, né? A gente não trouxe um pouquinho atrás. Aí a característica de cada treinador, não, eu vejo que no futebol brasileiro a gente está fazendo assim. Nós vamos a um intervalo Premium League, já voltamos com a segunda parte da nossa conversa aqui com o Sérgio Soares, técnico de futebol. Vocês percebem que ele conhece bastante de bola, já fez grandes trabalhos e o Sérgio Soares está, claro, no mercado aí aguardando um espaço, uma oportunidade para trabalhar. Vamos ao intervalo e já voltamos com A Bola Não Para aqui no canal de São Paulo. Você está acompanhando A Bola Não Para no intervalo, sempre em nome de Premium League. Fantasy Games está fazendo muito sucesso, fez na Copa do Mundo, tem o Campeonato Brasileiro rolando e tem muitas novidades que estão acontecendo e vale a pena você conhecer. Uma delas, Campeonato Espanhol, a Liga das Estrelas, todo mundo fala assim, do Campeonato Espanhol. Rafael Pianucci, um dos sócios do Premium League, está aqui do meu lado. Rafael, é isso mesmo, né? Liga das Estrelas também no Premium League. Também no Premium League. Além da Champions League e dos outros que você comentou, a gente tem o Campeonato Espanhol também. E a chance de vocês conseguirem escalar o Messi, que está sempre entre os mais escalados, o Griezmann, e aproveitar na internet para brincar com os amigos. Muito legal. E sempre com um diferencial, né? Quem quiser escalar e tiver grana, né? Na competição, os reservas pode montar o seu time, né? Pode montar o seu time. Você pode contratar até 3 reservas para caso um titular não jogue, você não perca a pontuação do seu jogador que não jogou. Que legal. Ficou curioso? Baixa lá no aplicativo, no seu celular, Premium League, ou se não, entre no site www.premiumleague.com.br. Não é só o espanhol, não é só o brasileiro, tem campeonato inglês, campeonato argentino, Champions League, você vai gostar, a discussão de futebol vai ser diferente com Premium League, aqui sempre com A Bola Não Para. Estamos de volta com A Bola Não Para no canal de São Paulo. Você que acompanha no canal na Vivo TV, canal 18 digital, 26 fibra, também pelas redes sociais do canal de São Paulo, tem no YouTube canal de São Paulo, no site www.canalsp.com.br, no canal do Fred Júnior no YouTube. Você também acompanha o programa A Bola Não Para, sempre em nome de Premium League, que é um fantasy game que veio aqui para mexer com o mercado. Campeonato Brasileiro, Campeonato Espanhol, Inglês, Champions League, Campeonato Brasileiro tem para você aproveitar e brincar de ser treinador de futebol. E por falar em brincar de ser treinador de futebol, que não é uma brincadeira por parte do técnico Sérgio Soares, que é o nosso convidado aqui no nosso segundo bloco, nosso A Bola Não Para. Sérgio, ainda falando ainda de mercado, né? Você falou, poxa, tem 60 times e 200 lá vai pedrada de técnicos aí. Para retomar um trabalho é difícil, você tem que fazer um bom trabalho para estar em evidência, para conseguir engatar um outro e mesmo assim tomar cuidado, porque a gente vê muitos profissionais que fazem um belo trabalho, aí vem um time aí meio que desesperado, chama, e aí o trabalho não surte o mesmo efeito e aí você desce um degrau, né? Como que é esse momento, essa avaliação de carreira, hein, Sérgio? Não, eu concordo com você, foi uma observação importante. Sem dúvida nenhuma, você precisa sempre estar fazendo um bom trabalho, né? Para que você sempre esteja subindo. Porque se o trabalho não aparecer, você volta para o final da fila e tem muita gente. Não adianta. Você fazendo um bom trabalho, você desenvolvendo, conquistando. Porque, Sérgio, até interrompendo, né? Mas não é que o dirigente, ele observa e tem um mapa de desempenho do treinador. Ele vai no que ele lembra, né? Do trabalho feito, né? É o que está em evidência, né? É o que está em evidência. Isso aí até para o torcedor também, né? Justificar o torcedor, né? O dirigente pega o que está em evidência para não ter que justificar, contratamos fulano, e o cara não está no mercado, não está naquele momento em evidência. E hoje, Fred, vai ser muito difícil ser assim, né? Porque tem muita gente. Né? Quando era um número menor,
né, que tinha uma cadeia assim, tirava fulano, botava os canos, aí era tranquilo. Hoje tem muita gente. Eu digo sempre o seguinte, tem uma panela e a panela tem um cabo. Tem muita gente no cabo para você entrar na panela. Hoje tem muita gente aqui no cabo. Se você não faz um trabalho bom, você sai da panela e vem pro cabo. E aí tem que esperar, né? É incrível. E essa opção dos clubes de auxiliar técnico estão virando aí a primeira opção dos clubes. Alguns por necessidade financeira, problemas financeiros, preferem continuar no aumento do salário do auxiliar, né? Sim, e o auxiliar já pega uma função mais difícil. Sim. E aí, se der certo, beleza, mantém o cara. Se não der certo, aí sim, começa a procurar no mercado. Como que você está vendo isso e o quanto que é prejudicial para vocês, treinadores, que estão aguardando aí uma oportunidade? Eu vejo assim de duas maneiras. Primeiro, que o profissional que está lá está trabalhando para buscar uma oportunidade, né? E quando ela surge, tem que estar preparado, porque a cobrança ela vai vir e vem pesado, principalmente a gente vê muito isso nos grandes clubes, que isso está acontecendo, né? E outra coisa que eu vejo é o seguinte, que às vezes o cara não está preparado, mas não sabe dizer não, né? Que aí pode até, de repente, o exemplo maior é o Fábio, né? E outra coisa, assim, o que aconteceu com o Fábio... O Fábio Carilli, né? O Fábio dificilmente acontece com outro profissional. Sim. Mas, assim, o Fábio assumiu o time em duas oportunidades. Na primeira não foi bem, isso, voltou para a função dele. Na segunda voltou e na terceira o Corinthians não tinha como contratar um profissional. Falou, vamos optar não tem pelo tu, Fábio. Vai tu mesmo. Aí o Fábio foi devagarzinho, né, com toda a linha de trabalho que ele já viu do Mano, do Tite, ele seguiu. E o Corinthians foi e conseguiu ser campeão paulista. Ali deu uma tranquilidade para o Fábio. Né? Se o Corinthians não ganha o Paulistão, de repente não teria sequência, não teria continuidade. Ganhou, deu uma acalmada. Aí veio aquele primeiro turno de brasileiro incrível. Aí foi embora, né? Aí, Fred, aí o Fábio, ele fala mesmo, que o Fábio é meu amigo. Na verdade, eu brinco com o Fábio que parei ele de jogar. Eu falei, tá bom, meu filho, você vai jogar mais, já não dá mais. E a gente estava no Barueri. E o que acontece? Ele conseguiu seguir a carreira dele com o título, hoje está lá no mundo árabe, né? Acredito eu, o dia que ele fala, estou voltando para o Brasil, volta para o grande, né? Então ele conseguiu conduzir. A gente já vê outros, o Jair também caminhou, né? Jair Ventura. Saiu, em 2015 eu estava no Bahia, ele estava no Botafogo, ele assumiu ali com o Ricardo e tal, e deu sequência, está aí. Né, já foi para o Santos uma filosofia, aquilo que a gente estava falando no bloco anterior, né? O Santos ofensivo, o Jair não era assim. Diferente. Você vê o dirigente, deveria ter analisado, poxa, esse não é o nome, né? Aí trouxe o Jair Ventura, não foi a mesma coisa, porque o jeito dele jogar é diferente. Sem dúvida. Saiu do Santos e agora vai para o Corinthians, onde o jeito de jogar é parecido. Eu falo para todo mundo que eu acho que o Jair vai dar muito certo no Corinthians, né? Porque o Corinthians tem a cara do Jair, né? Então isso aí vai dar muito certo, né? Para a sequência do campeonato. É um cara que gosta de montar a sua defesa. A gente viu no primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã, né, que muita gente o criticou. Que o jogo foi feio, né? Que o jogo foi um jogo difícil, né, para uma Quem estava com sono, a certeza de cochila era total, né, Sérgio? Mas aí a gente fala de estratégia, né? Foi uma estratégia que ele usou. E deu certo. Deu certo. Aí no jogo da volta, a gente já sabe tudo o que aconteceu, a torcida foi no dia antes, inflamou o jogador realmente, ele absorve toda aquela atmosfera, e a gente sabe que jogar pelo Corinthians, com o torcedor do lado, joga com 2 a mais, joga com 22, né? O torcedor é fantástico. Sérgio, quando você jogava, você era um volante, né? Ajudava em marcação, mas também saía com a bola com qualidade. Para quem não acompanha assim, não lembrava do Sérgio Soares jogando, era essa a sua função nos times que você passou. Quando você jogava, você percebia num time 3, 4, 5, 6 grandes nomes pelo menos. Sim. Acho que no Palmeiras muito mais, aquele time de 96. Mas você percebia isso. Se a gente olhar cada time hoje, falando dos times grandes, né? Os menores têm mais dificuldades, mas você vê no máximo 2. Não é assim, Sérgio? Não caiu o nível técnico nesse sentido? A gente tinha muito mais ídolos no futebol do que no futebol de hoje? Você tinha muito mais opções técnicas, né, para resolver jogo, né? A gente pode falar desse Palmeiras de 96, que é uma exceção, mas pode falar. Era Veloso no gol, né? Veloso no gol, Clebão na zaga, Cafu de um lado, Júnior do outro, né? Tinha Rivaldo, tinha Miller, tinha Luizão, tinha Djalma, né? Era um time... E aí que eu digo assim, Fred, que aí nessa função de homem de contenção, se você tem um cara só para marcar, você consegue até marcar. Mas se você tem 3, nenhum time consegue marcar, né? Então, o seu time, se você tiver jogadores
com todo esse escassez que nós temos hoje de qualidade técnica, se você tiver jogadores com qualidade de jogo ofensivo, se você botar 3 caras para jogar e esses caras recompõem, fechando espaço, quando você tiver de posse de bola, você vai criar dificuldade para o adversário. Sim. Porque não vai haver essa marcação. E, em contrapartida, você vai ter jogadores com ações ofensivas para poder vencer o adversário. E esse Palmeiras do Felipão, que o Felipão é o jeito dele de jogar, pensando muito mais não perder do que realmente jogar para frente, mas as opções que tem o Palmeiras mostra por que o time está crescendo agora nessa reta final? O que eu vejo assim que o Felipão fez no Palmeiras, ele segurou um pouco o Bruno Henrique e botou o Moisés. Ele ganhou consistência defensiva, mas com jogadores que jogam. Que saem com a bola. Que jogam. Botou o Dudu do lado, né? Tem o do lado do DK. O William que pode jogar do lado, pode jogar centralizado. Que é um centroavante que ele gosta. Uma opção, e um homem de referência. Aí todo mundo fala, o Daverson voltou a jogar agora, mas com o Roger, o Daverson infelizmente não estava jogando. Né? E com o Cuca, quando ele foi, também não estava... Também, né? E agora com o Filipão ele está jogando, mas é porque o Filipão fez ele jogar? Não, porque o Palmeiras cresceu no seu total, no coletivo, no processo coletivo. Mas na minha opinião, o ponto fundamental do Palmeiras, do crescimento, foi o ajuste do Bruno Henrique e a entrada do Moisés, que deu consistência no setor e saída para o jogo. E você vê algum outro time que joga... Tem o Palmeiras, o Grêmio, acho que é o outro time que joga bonito, assim, Sérgio? A gente pode falar? Não, desses Grêmio, dois times. Eu gosto do ver. O Grêmio é competitivo, é um time que joga, é um time que pressiona lá em cima, é um time que sai a construção de jogo com a bola no pé desde trás. Né? Se tiver que pressionar, ele pressiona. Se tiver que baixar, ele baixa a marcação. O grande jogo que eu vi esse ano foi Flamengo e Grêmio lá em Porto Alegre. Sim. Foi o grande jogo. O Flamengo empurrou o Grêmio para trás, mas não foi que o Grêmio recuou, não. Foi que o Flamengo empurrou o Grêmio para trás. Em cima, né? Foi um grande jogo. É isso que a gente quer. Futebol competitivo. O Flamengo está jogando no Olímpico com um adversário que joga o melhor futebol no futebol brasileiro e botou ele para trás. Então é imposição de qualidade. Foi o que aconteceu naquele jogo. Foi o grande jogo. Foi 1-1, mas foi o grande jogo que eu vi esse ano no futebol brasileiro. Tomara que tenha sempre jogos desse nível. E está cada vez mais raro, né? A gente começa se a gente puxar um ou outro na memória, não consegue, Infelizmente. Eu acho que Palmeiras e Cruzeiro, no jogo lá, o Palmeiras tentou jogar. Sim. O Palmeiras é um time que tenta jogar. Pela qualidade dos seus atletas, ele tenta jogar. E o adversário que vai enfrentar o Palmeiras tem que respeitar. Né? Não pode se atirar de uma vez, tem que respeitar. O Palmeiras proporciona bons jogos para a gente ver. O jogo do final de semana, São Paulo e Palmeiras, foi um grande jogo, assim, na minha opinião. Foi um jogo interessantíssimo de ver. O Palmeiras não sentiu nada de estar jogando no Morumbi. Parecia daquela época antigamente que todos os clássicos eram no Morumbi. Jogou extremamente à vontade. Então o Palmeiras é um time que dá gosto de ver. Você fala, vou sentar para ver o Palmeiras. O Grêmio é o time que dá gosto de ver. O Corinthians, eu gosto de ver o Corinthians porque do jeito parte tática. O jeito do Corinthians jogar. Tá. Né? É interessante. E o Santos agora com o Cuca voltou a ser o Santos que a gente conhece. Sim. Time com transição, com velocidade. O Uruguai que entrou no meio. É um jogador interessantíssimo para essa transição. Ele está fazendo a diferença no Santos hoje. É o crescimento. Eu vejo que alguns jogadores é um ponto de equilíbrio para o time crescer. No Palmeiras, Moisés e o Bruno, o ajuste do Felipão. No Santos, o Sanches entrando ali. No São Paulo, era o Everton. Era o Everton. O Everton machucou, o São Paulo teve um declínio. Né? E, então são jogadores que... E no Grêmio, o Grêmio tem o seu coletivo forte. Mas o Maicon é o grande jogador. E tem outros jogadores que estavam meio que esquecidos, Cortez, Cícero. Sem dúvida. Aí chega no Grêmio, eles... Um coletivo forte você cresce, né, Fred? Não tem jeito. Tem o menino Everton, que é um jogador que agudo, que todo mundo falava do Keno aqui quando estava no Palmeiras. Verdade. O Everton faz esse 1 contra 1, ele pega a bola e vai dentro, pega a bola e vai dentro. E é isso que a gente precisa. Sérgio, a gente estava falando no primeiro bloco ainda sobre a CBF Academy, né? Que você reencontra o pessoal, tem aquela resenha e tal, mas sempre há uma discussão no meio dos treinadores que não há uma união entre os técnicos. Estão tentando, né? Tinha com o nosso saudoso Caio Júnior, se tentar fazer, com o Dorival tem feito o trabalho do sindicato, de uma associação que mostra uma união dos técnicos. Teve reunião na Federação Paulista de Futebol. Sim. Mas essa união é algo difícil de acontecer, Sérgio? O que eu vejo assim, Fred, é que já melhorou muito, né? O fato de ter... Porque ainda tem treinador que fica olhando o jornal, vendo a classificação, assim, o jornal não, né? Agora é a internet, o celular. Deixa eu ver esse jogo aqui, depois dar uma secada aqui para ver se eu arrumo um trabalho. Não tem não, Sérgio? Acredito que tem, sim. Infelizmente. Mas eu acho que assim, já melhorou essa aproximação,
né? Não digo união, mas uma aproximação. De você, por exemplo, eu sou muito amigo do Milton. O Milton estava no Figueirense, sim, a gente conversava muito, né? A gente estava no Rio, eu sou muito amigo do Adilson. O Adilson Batista é um cara fantástico. Aliás, falam muito bem dele como treinador, mas ele teve algumas escolhas que infelizmente deu uma... mas ele ficou 2 anos sem travada trabalhar, na carreira, né? E ele ficou muito chateado com isso, porque ele é um cara que teve oportunidade nos grandes aqui em São Paulo, fez um grande trabalho no Cruzeiro e não conseguia voltar no mercado. Isso aí. Você vê, ele recuperou a América, mas assim, a gente conversa com um ou outro, né? A aproximação ela está tendo, né? Eu acho que ainda essa união que se faz necessário ter de ninguém assumir nada, né? Em função, por exemplo, de um clube não pagar A ou B, você esperar, ou você estar trabalhando e o clube te procurar, né? E você dizer não converso, ou então ligar, Fred, ó, o teu presidente está me ligando, entendeu? Né? Eu acho que isso ainda tem uns ou outros, tem que ainda dá um toque no... Tem, isso ainda está. O que eu vejo assim, Fred, que da geração passada de treinadores, vamos falar do Felipe, do Lucha, do Leão, né? Para essa geração, mudou-se muito nesse sentido. Se a gente pensar nesses nomes que você citou, né? Tirando o Felipão que está no trabalho, né? O Luxemburgo não consegue mais trabalhar, o Leão não consegue mais trabalhar, não vai ser mais treinador, né? Sim, tem o Abelão que está aí, né? Firme e forte. E é um cara fantástico, né? Eu vejo assim, Fred, que fala-se muito que futebol precisa se renovar os treinadores. Sim. O Vanderlei tem muito para dar, o Filipão prova está aí, né? O Levir, o Abel... Né, o Leão, ou talvez o Leão já não queira mais, mas é um cara que, de repente, a gente não pode simplesmente encostar os caras e também falar, não, tem que ser todo mundo novo e encostar os velhos. Ou então tudo velho e deixar os... Não, dá para você tirar um pouquinho dos caras, né? E esses caras que estão chegando, que vêm com metodologia nova, de trabalho de transição, não sei o quê, eu acho que a conversa, ela cabe, né? Você não pode apenas excluir, falar, não, os caras estão ultrapassados. Não, tem que ser... Só acadêmico. Acadêmico não pode ser só acadêmico. Tem que ser tudo. O cara precisa viver o vestiário, o cara precisa ter... Não vou dizer que o cara precisa jogar, né? Fala assim, o cara não jogou, o cara não dá para ser treinador. Pode ser treinador. Mas o cara precisa viver o vestiário. Né? O cara tem que olhar ali, olhar para o cara e falar assim, aquele cara está com algum governo lá. Vou lá. O viver situações, né? A vivência é que dá, né? Condição de você desenvolver o trabalho. Sérgio, muito obrigado. Sérgio Soares, por ter vindo aqui. Agradeço. Estamos aqui no estúdio do Canal de São Paulo. Sucesso para você, viu, Sérgio? Obrigado, Fred. Eu agradeço mesmo. É sempre um prazer participar do programa. E parabéns aí, sucesso nessa nova caminhada aqui. Legal. Sérgio Soares sempre é um parceiro da gente e é vizinho também. Vira e mexe, a gente no bar, a gente se encontra lá. E nós fizemos então a edição de hoje do A Bola Não Para, no Canal de São Paulo. Eu agradeço a sua companhia. Você pode sempre acompanhar a gente a partir de então, no Canal 18, Vivo TV, Digital, 26 Fibra, no site do Canal de São Paulo, canal sp.com.br, no YouTube, Canal de São Paulo, no meu YouTube, canal do Fred Júnior, você pode ver A Bola Não Para, meu Instagram, sempre com novidades, anunciando os convidados da semana, @Fred Júnior, você pode acompanhar também o A Bola Não Para. Fica um grande abraço, agradeço a audiência, a companhia de vocês, até a próxima.